da guerra na Palestina, de Israel contra a Palestina, palestinos e israelenses, e eu bato um papo com ele agora para atualizar a situação nesse momento que está acontecendo naquela região, momento esse que ainda se encontra muitas pessoas ainda que foram sequestradas, existem muitas pessoas sequestradas dentro da Palestina, houve parcialmente uma troca de pessoas que estavam sequestradas com prisioneiros dentro do ambiente de Israel, e volta de novo a muitos acidentes acontecendo, e inclusive com tentativas de invasão por parte de outros países dentro do mundo árabe. O Walid Rabah, muito bom dia. Bom dia, Fábio. É uma felicidade estar com vocês de novo na Acústica FM e com todos aqueles que ouvem essa rádio, que, pelo que eu soube, tem um grande alcance nessa região toda. Muita felicidade. Espero que eu possa ser útil para quem ouve e assiste, né, a rádio. Afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né? Muito obrigado. Walid, a gente acompanha e, obviamente, depois daqueles primeiros meses, assim, da época do ataque de Hamas a Israel, aparentemente a imprensa vai diminuindo o foco de atenção naquela região. Mas a gente acompanha isso porque há ainda, por parte de uma boa parte da imprensa, a preocupação de que essa diminuição dos ataques dos dois lados e a diminuição, obviamente, de vítimas fatais com esse assunto venha a acontecer. Inclusive, agora, por exemplo, na própria COP, lá em Dubai, houve pedidos por parte do presidente Lula criticando o primeiro-ministro israelense de ser insensível, pedindo aos países de financiar menos guerras. Como é que você acompanha a situação de lá hoje e que expectativa nós temos ainda, Walid? Primeiro de tudo, a vossa pergunta remete exatamente aos veículos de comunicação, nesse momento, pelo que eu compreendo. E, aliás, é muito sofisticado perguntar dessa maneira, porque é esse o foco. No dia 7 de outubro, os veículos de comunicação interpretaram, numa narrativa, claro, sempre imutável para a Palestina, a reação dos palestinos ao bloqueio injusto que já dura, no mínimo, 18 anos, a considerar 2005, no mínimo 16, considerando 2007, como um grande evento cataclísmico de ataque a Israel e não de reação dos palestinos a um bloqueio e a uma limpeza étnica sistemática que dura 76 anos. Sim. Indo ao foco da sua questão, como a manipulação informativa não deu certo ao ponto de a opinião pública mundial estar escandalizada com os crimes de lesa humanidade israelenses, a única alternativa que eles têm é de diminuir a notícia a respeito. E por um motivo muito simples, muito ao contrário de estar havendo uma diminuição dos crimes israelenses, neste momento eles estão aumentando. Por exemplo, 1.700.000 pessoas de apenas 2,2 milhões desta faixa, a faixa de Gaza, estão deslocados para o sul. E neste momento, Israel está determinando que o deslocamento vá mais ao sul, ao último trecho de terra que fica na fronteira com o Egito, na região chamada Rafah, que fica exatamente a passagem para o Egito. Portanto, neste momento, nós temos a maior concentração demográfica da história humana em todos os tempos, e neste momento, a do mundo. Provavelmente uma concentração demográfica ultrapassando 100 mil habitantes por quilômetro quadrado. Só para nós termos uma ideia dessa densidade, a da Vila Mariana, em São Paulo, que tem quase 9 quilômetros quadrados, a densidade demográfica é de menos de 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. E esta área está sendo atacada. E nos dias de anteontem e ontem, as vítimas fatais ultrapassaram as centenas. E a destruição ultrapassou centenas, talvez mais de milhares, de habitações. Neste momento, esta população deslocada, 15% dela tem algum tipo de tratamento de saúde a fazer e não fazem há 60 dias. Dura quase 60 dias o morticínio. 3.000 pessoas que deveriam tratar de câncer não estão tratando há 60 dias. Morrerão.
700 mil destas deslocadas, dessa população deslocada, são crianças, por isso que a mortalidade de crianças é gigantesca. E neste momento Israel está usando um aplicativo, um software, veja o nome dele, Fábio, Evangelho, que localiza as localidades com o maior número de pessoas para que o exército israelense e estadunidense, que está implicado nisso, ataquem para provocar o maior número de vítimas civis possíveis para aumentar o castigo coletivo. Então, não está melhorando a situação, ela está piorando, e os veículos de comunicação estão, neste momento, diminuindo a notícia, justamente porque não tem mais como esconder a verdade. Esse deslocamento, Walid, esse deslocamento eu acho que a palavra certa, eu acho que é deslocar, né? Tu força a pessoa a sair de um ambiente. Essas pessoas, o clima que está lá hoje, o clima, temperatura, porque eu sei que isso pode mudar muito e pode trazer mais mortes ainda, dependendo do que acontece. O deslocamento dessas pessoas, como é que essas pessoas estão vivendo deslocadas de suas casas, esse monte de gente aí? Mais uma vez, Fábio, eu gostaria que os profissionais dos veículos de comunicação, os grandes, se comportassem e perguntassem como jornalistas, como você está fazendo. Essa é a preocupação da ONU. Há 4 dias passados, um relatório da ONU, dos profissionais implicados na situação em Gaza, informou que eles temem, porque agora é inverno lá, chuva e frio, e a maioria das pessoas não tem mais habitações. É bom lembrar que 250 mil habitações se tornaram inabitáveis, e mesmo que elas não tivessem se tornado inabitáveis, mas se tornaram, evidentemente, essa população está deslocada para o sul, onde ela não tem habitação para se esconder. Neste momento, nós temos entre mortos e desaparecidos 22 mil pessoas, na faixa de Gaza apenas. Isso quer dizer que morreram, mais ou menos, 470 pessoas, em média, ao dia. Proporcionalmente, isso é 50% mais do que morreu, média, ao dia na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 127 crianças, em média, ao dia. Na Palestina, morrem mais de 240, 81% a mais. E o que diz a ONU? A ONU diz o seguinte: em virtude da ausência do tratamento de saúde daquelas pessoas que estão se tratando, a insalubridade provocada, a sede e a fome, especialmente em crianças, mulheres grávidas e anciãos, poderão morrer pessoas no mesmo número das pessoas já mortas. Sim. Isso faria com que o número de mortos e desaparecidos somados seja o dobro proporcionalmente do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em virtude da insalubridade, da chuva, do frio, sim, da falta de abrigo. Não é nem a guerra, né? Veja o holocausto que isso representa. E a repercussão futura de meses, dias e meses para frente, de gente sem tratamento, né? Me diga uma coisa, assim, Walid, o que acontece, o que vem para nós, às vezes vem dessa forma que tu falaste, ela vem de uma forma, às vezes, desigual e também até distorcida. Mas você que tem gente naquela área, a tentativa, por exemplo, há interesse do governo de Israel de que as pessoas que estão nessa zona que tu falou, comprimidas, de que elas consigam retornar para as áreas aonde já está o exército de Israel, entre aspas, dominada a área, tem tido chance dessas pessoas voltarem aonde já está o exército com as áreas dominadas e relativamente mais seguro? Em primeiro lugar, ninguém está seguro onde está o exército de Israel. É bom lembrar que anteontem eles atacaram um comboio humanitário, um comboio, inclusive, composto de ambulâncias, especialmente de ambulâncias, nesse caso, sim, com feridos da Cruz Vermelha. Os jornalistas que foram atacados, e 2 deles morreram exatamente nestas áreas. Então, primeiro, que não há nenhuma segurança. Segundo, retornar para onde e para o quê? 250 mil habitações destruídas. Sim, tudo destruído. Quase 80 mesquitas destruídas, 70 igrejas destruídas, perto de 260 escolas destruídas, todos os centros comunitários destruídos,
da estrutura hospitalar, e basicamente toda ela nesta área. Portanto, 100% nesta área, destruída, toda ela destruída, veja o tamanho. Né? Não há água, e não há energia, e não há saneamento, e não há mais nada sobrando para as pessoas. Elas retornarão para onde? A minha impressão é que Israel e os Estados Unidos querem impedir que a população retorne para a faixa norte, para ocupá-la a pretexto de segurança, e naquela área declarar soberania relativa, e com isso estar no polígono da reserva de gás nas costas de Gaza, e impedir que os palestinos a explorem, e explorá-la, Estados Unidos, Israel, com algum sócio regional, eventualmente, para dar alguma capa de legitimidade. E esta reserva tem riqueza estimada entre 500 bilhões de dólares e 900 bilhões de dólares, mais um roubo do povo palestino. E o segundo objetivo, proporcionar uma circunstância de inabitabilidade e, com isso, levar a um êxodo massivo da população palestina nesta área para, entre aspas, reequilibrar a maioria judaica em toda a Palestina histórica, já que, neste momento, desde 2 anos passados, existem entre 200 mil e 300 mil mais população não judaica que a judaica, sabendo que o plano sionista israelense implica em judaizar toda a Palestina e, na pior das hipóteses, para manter um discurso de soberania apenas judaica, ter maioria judaica permanentemente na Palestina histórica. É profundo o assunto e é muito mais ao longo que a gente está imaginando, né, Loalid? Pois é, então a percepção é essa, é que haja terra arrasada justamente para o povo não retornar. A terra foi arrasada, e isso só aconteceu porque houve licença para matar e destruir estadunidense. Os Estados Unidos têm agora 2 porta-aviões na costa de Gaza, mas desde o primeiro dia, o maior da sua frota. Neste momento, 80% de toda a munição, todos os sistemas, de todas as armas utilizadas no morticínio de Gaza, já o maior genocídio da história humana, segundo especialistas, todas essas armas são estadunidenses. E há homens estadunidenses em solo, agindo e atuando e coordenando isso tudo. Esse sujeito chamado Benjamin Netanyahu é uma besta quadrada, claro, e neste momento, embora ele tenha que ser criminalizado, mas neste momento ele é uma marionete. Quem comanda tudo isso são os Estados Unidos. O presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, Walid Rabah. Walid, muito obrigado. Perdão pela nossa insistência de conversar com vocês, mas eu acho que é importante da gente trazer à luz aí algumas coisas que estão acontecendo que muitas vezes não se sabe de alguma fonte. Muito obrigado, meu caro, e estão bem perdoados, viu? E continuem aceitando o nosso perdão e nos chamando mais vezes, tá bom? Ok, muito obrigado, um bom trabalho. Tá aí o presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, a FEPAL, Walid Rabah, batendo um papo conosco.